E aí, todo mundo bem tolerante nessa vida? Que bom, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. E não se esqueça que essa é a parte 2 do episódio de tolerância. Se você não ouviu a primeira parte, escuta essa aqui antes. Não faz muita diferença não, confia em mim. Mas depois vai lá e ouve a primeira parte, tá? Histórias pra Helena, uma produção de Gustavo Aldi. A primeira parte eu faço um roteiro que eu escrevo, eu boto tudo que eu quero falar. Tudo, quase tudo, pelo menos. Mas assim, é pra garantir que eu vou falar pelo menos o mínimo de coisa que eu quero passar. E a segunda parte, quando eu tenho algum convidado, alguma coisa, é uma conversa. Conversa tranquila, informal sobre... Pode ser exatamente o tema do episódio ou algo relacionado. Mas assim, fiquem à vontade pra vocês falarem sobre o que vocês quiserem. Mas você não tem nenhum... assim, de repente... Não, eu tenho umas ideias na minha cabeça, mas assim, aquilo que eu passei pra você pelo WhatsApp, entendeu? Assim, resumindo, o que eu entendo como tolerante, como tolerância, é você aceitar o que é diferente. Eu sei que pode ter várias outras definições, mais profundas e tal, mas eu prefiro pegar essa coisa de você aceitar aquilo que não é comum pra você. Aceitar em 2 etapas, até aquilo que a gente conversou. Eu acho que uma primeira etapa é você aceita mesmo sem gostar, porque tá lá, vai existir. E a segunda etapa seria você não se importar. Aquilo não te dá prazer ou repulsa, nada. Aquilo existe como você existe. Só que o Eduardo, você falou que acha que essa ordem pode ser invertida. Como assim? Eu acho que tolerância tem a ver com respeito, né? Você tem que respeitar tudo. Todos. Da forma que a pessoa escolheu ser, às vezes também não escolheu. Por ter nascido e tal. E é que eu me perdi, cara. Eu, sinceramente, você estava falando, você edita isso. Não vou editar, não. Não, eu me perdi. Não, fica feio. Vamos pegar a homofobia. Pessoas são homofóbicas, não gostam de gays. A partir elas não gostam e têm repulsa. Eu acho que o primeiro passo para ficar tudo bem é assim, aceitar que o outro existe. Tolerar, entre aspas, né? Tipo, a existência do outro. Que eu acho que uma segunda etapa é não se importar. Acho que a questão toda é o que é a condição de vida da pessoa, o jeito, a forma, né, as escolhas da pessoa vai influenciar. Exatamente. Né? O que isso me atinge? Absolutamente nada. Então, quando você tem essa noção de que a vida dela não vai me trazer nenhum malefício ou benefício, né? Aí você tolera. Eu acho que essa é a inversão. Mas por que você acha que as pessoas hoje não estão tolerando? Porque assim, eu fico vendo, eu não vou citar nomes nem nada, mas assim, eu fico vendo, assim, eu não vou também só trazer um caso de homofobia, racismo, eu vou falar de uma maneira geral, mas cara, tem exemplo pra cada um. Por que as pessoas não estão aceitando essas diferenças? Acho que a gente tem que olhar para alguns componentes que constituem o que é tolerância e intolerância. Acho que a primeira coisa pra gente pensar é de onde é que isso veio. Por que a gente é tolerante ou por que a gente é intolerante? Então, assim, se a gente olhar para trás, nas sociedades tribais, as pessoas nasciam em lugares diferentes ou foram se formando em lugares diferentes e um dia houve um encontro. Né? Milhões e milhões de anos depois houve um encontro dessa sociedade. E nesse encontro, a gente percebeu que a outra pessoa tinha uma cultura diferente, que aquele outro grupo tribal tinha uma cultura diferente da minha. Isso praticamente faz parte do nosso DNA. Se a gente olhar para os animais também, existe uma disputa de território. Só que como nós somos seres dotados de consciência individual, diferente dos outros seres biológicos, nessa consciência individual, o meu eu vem na frente. Então eu tenho um ego aí é um ego, eu posso pedir licença aos psicanalistas, psicólogos, para dizer que existe um ego social. E nesse ego social é o meu primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro. E isso é praticamente algo inerente à natureza humana, é pensar em si e na sua prole, aqueles que são mais parecidos contigo. Então essa cultura e essa intolerância, ela parte da família, e aí da família para um grupo social, mas só que é igual aquela história do é fresquinho, porque é toxina, acho que vem demais, não tem aquela brincadeira que veio primeiro o galinha. A gente não sabe se a intolerância vem do grupo ou se vem da família para o grupo. Então fica nessa relação dialética, vai para lá, vem para cá, e a gente começa a intolerância a partir daí dessas sociedades. E quando essa questão evolui para algo religioso,
a intolerância ganha mais um andar, mais um caminho, porque aí você tem uma necessidade desse ser até primitivo para entender a realidade, olhar para frente, pensar que ele precisa de uma religião para entender o mundo ou para dar um afago para ele. Ele diz que aqueles que têm uma religião diferente da deles, né, eles dizem, estão fora do escopo do que eles podem tolerar. E aí a noção de tolerância começa a existir e de intolerância a partir desses conceitos. Que é uma dicotomia, se fala, né? Porque a maioria das religiões pregam a tolerância. Pois é. Né? Pregam o aceitar, o abraçar. E aí quando você vê... Eu acho que a maioria, não, acho que todas, né? Nenhuma manda você fazer o mal ou rejeitar as pessoas. E aí, você falou, entra essa coisa do ego, de toda essa outra construção social, cultural, e que atrapalha tudo. Se a gente for olhar na religião judaica, por exemplo, no passado, a ideia era dominar, invadir aqueles que eram ímpios, aqueles que não participavam do mesmo credo que eu, que não acreditavam naquele Deus. E se a gente for olhar ao longo da história, as pessoas eram mortas porque não pertenciam àquilo. E aí junta com questões econômicas, com modus operandi de vida daquela sociedade, a gente tem aí, eclode lá no século XI, XII, as cruzadas. O que era isso? A gente começa esse primeiro momento a dizer o seguinte, ó, você não pensa igual a mim, você tem que ser convertido, então acabou. E aí junto com isso eu vou lá e te interdito, pego os seus bens, aqueles bens passam a fazer parte, a pólvora, por exemplo, foi uma invenção da China, a massa, o chá, e foi tudo introduzido e a gente vai trazendo a cultura do outro e por conta dessa intolerância. Então a gente também enriquece com a intolerância. A gente ganha dinheiro a partir da intolerância. E não dá pra gente entender a intolerância e a tolerância sozinha. A gente tem que entender isso a partir dessa construção. Agora, é difícil pra pessoa do senso comum, pra gente no dia a dia pensar nisso. Como é que a gente vê? A gente só vê a pontinha do iceberg. E eu não sei se você vai querer falar sobre isso, mas vocês citaram essa questão religiosa. Acho que já há uns 4, 5 anos que o Porta dos Fundos faz um especial de Natal meio que zoando com religião. Por que agora teve essa repercussão toda? Porque Jesus era gay. Mas incomodou por essa questão. Porque lá atrás, como você falou, outros vídeos também satirizavam. E essa repercussão toda. Eu acho que o grande lance é pegar o diferente para colocar num lugar de poder, num lugar de status, num lugar de ser exemplo. Como é que eu posso admitir? Porque a sociedade ela é feita pro homem hétero, né, europeu, branco, loiro, de olhos azuis, alto, porque ainda tem a tipologia das características físicas que foi discutida pela ciência da administração. Então se pensava antigamente que um bom líder tinha que ser branco, alto, né? Tinha uma tipologia física. Então o mundo é feito para esse sujeito. E aí Jesus é retratado como? Branco, alto, com cara europeia, de cabelo loiro e olhos azuis. De repente, alguém tira esse sujeito desse lugar. Opa! É uma coisa que eu sempre vivi. É a história que eu falei. Você vai se acostumando. Só que a gente não devia, como diz a Marina Colasanti, né? A gente acostuma, mas não devia. E a gente acostuma com aquilo, e aquilo que choca, aquilo que a gente construiu como representação social, vai contra os meus valores. E aí eu não tolero. Então, eu acho que o que mais chocou no programa não foi nem ter feito sátira. Se a sátira fosse outra, se ele fosse hétero e estivesse fazendo outra, vou usar uma expressão aqui, outra sacanagem, não ia passar. Então, mas não ia ser nada. O que aconteceu é que tiveram outros episódios, um inclusive ganhou prêmio internacional. Foi o que ganhou um M, né? Pois é. É o de 2018. E que não teve a repercussão que teve agora. Mas aí, como eu falei, a gente tem que pensar no momento histórico. A gente está vivendo um momento em que aquela realidade que estava na internet, que as pessoas vociferavam todo o tempo, aquilo já está começando a vazar para a vida cotidiana. Sempre houve. Mas isso foi amplificado com a internet. E no dia a dia as pessoas estão amplificando também essa intolerância. E estava na mídia, né? Foi para todo mundo. E porque estava na mídia, os ataques aconteceram aonde principalmente? Nas redes sociais. E aí se estendem para a rua. Mas nas redes sociais as pessoas são mais corajosas para falar. Eu acho que teve também um lance de oportunidade. Tipo, algumas pessoas, políticos, viram nisso a oportunidade de falar de novo com o próprio eleitor. Tanto que teve um deputado, senador, não sei, que fez um vídeo falando mal, não sei o quê. Nem deve ter visto. Mas foi só pra pegar, o meu eleitorado cristão conservador. Olha aqui o que tô fazendo, vamos nos unir de novo, vem cá, não sei o quê. Então acho que rolou uma questão dessa oportunidade de poder crescer em cima. Usaram. Mas a gente tá vivendo isso muito no momento atual, né? É. Pra
tudo é motivo político, né? Tudo vira uma questão política. No fim das contas, a gente não mudou muito desde que a gente vivia nas sociedades tribais. A gente só está repetindo de maneira sofisticada. O que a gente fazia nas sociedades tribais? O recurso vinha da terra. Então tudo que eu precisava vinha da terra. O que eu precisava? De território. Então a disputa sempre é por território. Só que agora a gente disputa um território simbólico, que é o espaço que eu tenho para ganhar mais dinheiro, o espaço que eu tenho para disseminar as minhas ideias, o espaço que eu tenho para roubar até, né, para ser corrupto, o espaço que eu tenho para dissimilar a minha moral, que é diferente da sua, e aí entra também a intolerância. Então nessa disputa por território é necessária, até estranho dizer isso, é necessária a violência simbólica que vem por meio da intolerância. Necessária para quê? Não que estou dizendo que é certa. Estou dizendo que é necessária para a disputa de território nesse campo simbólico. Mas aí eu pergunto para vocês, tem essa questão de um ataque, entre aspas, à religião feita pelo Porta dos Fundos, que não é um ataque, porque assim, é engraçado que eu não ia ver esse programa, porque eu vi o do ano passado e não gostei, falei, nem terminei de ver, falei, não vou ver. Só que deu essa confusão toda, começaram a compartilhar certos vídeos falando mal do negócio, só que no meio do vídeo da pessoa, eu não sei quem é, uma mulher, até toda bonitona, deve ser Instagrammer da vida. Ela fala que não assistiu o vídeo. Eu falei, irmão, peraí. Ela tá se colocando numa posição de crítica a algo que ela nem assistiu. E começou a falar detalhes do programa. Eu falei, não, peraí, vou assistir. E eu fui ver, sinceramente, não tem nada demais. Nada demais. É uma esquete de humor boba, assim, sem graça, porque Sim. particularmente eu não gostei, não vi graça. Mas assim, não tem nada demais, é até fofa. Porque assim, esse Jesus que eles retrataram dessa vez é muito mais legal e puro e amoroso do que o do que ganhou o prêmio e que ninguém falou nada. Nesse, ele é um cara que tá em conflito normal. Eu acho que assim, eu faço uma comparação que pode ser meio esdrúxula, não sei, com Caravaggio. Lá no Barroco, quando ele começou a representar santo, essas coisas, de uma maneira mais humanizada, oh, meu Deus, tal, mas eram santos, eram anjos, tal, que ele botava a coisa do físico, o claro escuro, aquela coisa mais local. E o que o Porta dos Fundos fez, não sei se foi de propósito, foi trazer meio que pro contemporâneo o que aconteceu naquela época. Aí eu paro e penso, poxa, eu sou casado com uma mulher, ela parece grávida, e o pai é Deus. Como é que vai ser essa relação do pai com Deus? É tipo o ex-marido. E foi o que eles fizeram lá. Legal. Tipo assim, eles pegaram um contexto religioso e trouxeram. Mas assim, eles não atacaram dogmas, crenças. Não, pelo contrário. Eles exerceram esses dogmas. Tipo a questão do amor de Cristo pela humanidade. Isso não foi tirado. O mal era Lúcifer, que tentou e no final foi derrotado. Não sei se vocês assistiram tudo. Então, assim, acho que a mensagem que passa é até muito melhor do que muito filme que diz que é fiel à religião. Mas aí, no caso, para você, ou para um número de pessoas que tem uma bagagem cultural, intelectual, né? Acho que é muito difícil, assim, um país que é tanto analfabeto, tem tanta gente dentro de igreja, né, evangélica, cresceu pra caramba, e entender, sabe? Fazer essas outras leituras. A gente está vivendo um período que é chamado de pós-modernidade, né? Que é botar tudo que se pensa num saco só e misturar. A pós-modernidade traz umas características das pessoas. A gente vive na sociedade da orelha de livro ou da manchete. A gente não lê a notícia, a gente lê a manchete, lê a orelha do livro e acha que entende o livro. E aí a gente divulga na internet e aquilo vira verdade. É o clickbait, né? Aí aquilo vira verdade. Então, uma opinião em cima de uma opinião, em cima de uma opinião, e um valor em cima de outro valor, e a gente acaba construindo uma espécie de não saber, que no fim das contas ninguém sabe nada, fica tudo no nível da opinião. E como opinião é uma coisa que cada um tem a sua, como é que a gente chega num consenso? Como é que a gente discute? Então esse debate sempre ocorreu. Essa questão que o Porta dos Fundos fez, por exemplo, se a gente for pegar quando os evangélicos, quando o protestantismo começou, era a mesma coisa, era uma outra visão de Jesus, uma outra visão de Maria, uma outra visão de santo, uma outra visão de tudo. Muito parecida, se a gente for colocar numa outra escala, com o que está acontecendo hoje. São visões diferentes. O que eu estou querendo dizer é, a sociedade é igual. O que mudou, o que a gente transformou é a forma da gente se relacionar com isso e com a tecnologia hoje. Mas a gente também tem que levar em conta que tem uma porção de gente aqui no Brasil que nem sabe do que está acontecendo. A gente está vendo na região sudeste. A gente tem uma parte do Nordeste que é tecnológica, mas a galera lá dos fundões não está participando dessa discussão.
Então, a partir de que pressuposto a gente está discutindo a intolerância e a tolerância? Religiosa, nesse caso. Eu penso que essa questão do vídeo dos Portas dos Fundos deveria ser mais uma notícia, mais um programa, mais uma brincadeira, levando em consideração que a gente tem liberdade de expressão. Então tem um que tem liberdade de expressão para dizer que a repórter estava querendo dar um furo, né? Levar um furo, sei lá o que ele disse. E também tem liberdade para dizer que a mulher não é estuprada porque é feia. Mas quando a questão toca na visão do homem branco, hétero, louro de olho azul, que é o que se constrói como o sucesso da sociedade, opa, aí não. Aí não pode. Eu acho que cai muito nessa resistência que as pessoas têm a mudar a tradição. Vem sempre com aquele papo de eu fui criado assim, eu não vou mudar. Por que não vai mudar? Muda. Eu mudei, dá pra mudar. Depois de velho, dá pra mudar. Então, assim, parece que é sagrado, não é só questão religiosa, qualquer questão. Não, eu sempre comi banana de sobremesa. Não posso parar agora? Pode, come outra fruta. Assim, não é que você tá traindo os seus costumes e, meu Deus, o cara não tem amor a nada. Não é isso. Muda. Certas coisas não precisam ter o impacto que tem. Tipo, o que o cara faz na vida dele sexual, ou o cara ou a mulher, porque assim, se retratasse, acho que a Maria lésbica não teria o mesmo impacto do que Jesus gay. Sociedade machista. Mas porque, não, mulher com mulher é fetiche, aquela coisa. E ela não é o modelo da sociedade, a mulher nunca vai ser modelo. O homem é. Mas eu queria agora inverter. E se fosse o contrário, por exemplo, vocês acham ou achariam que eles abusaram, assim, não no sentido de retratar um Jesus gay, não, mas de fazer pouco da religião dos outros? Vocês acham que isso é ruim ou não tem problema nenhum, é pra passar? Eu acho que não. Assim, se você vive uma sociedade democrática, com liberdade de imprensa, liberdade de expressão, sabe, você não pode cercear o direito da pessoa querer falar o que ela quiser. É claro que nos limites, né, se a pessoa tem uma função pública, né, um cargo público, tem que fazer valer aquilo ali. Agora, Portas dos Fundos, né, falando, vamos dizer que um evangélico falando, a Porta dos Fundos tem direito, o evangelho católico, de querer ir pro inferno se blasfemou, entendeu? Até esse direito as pessoas querem tirar da outra, né? E o próprio Cristo, nos evangelhos, ele dá o livre-arbítrio, sabe? De você, enfim, não quero saber disso, de não acreditar. Gente, a pessoa um cara ser ateu, uma pessoa ser ateu, ela é o direito dela. Se ela vai pro inferno, o problema é dela, né? E a gente também tem uma coisa, e você também, a pergunta foi ótima, de dizer que a minha tolerância tem que ser maior ou melhor que a sua. A minha intolerância é menos grave que a sua. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de um grupo que criticou o vídeo. A meu ver, eles estão errados. Só que eu não posso dizer que quem está tolerando quem mais, entende? E aí a gente entra numa questão. Aquilo que fere o que está na lei, o que a gente fez um acordo de convivência, porque que é a legislação, o que é a ética, é um acordo que a gente faz, diferente da moral, que é outra parada. Mas nesse acordo que a gente colocou aqui, a gente pode falar do que a gente quiser em termos de religião. E também cabe ao outro rebater. Isso é democracia. Um fala, eu não aceito, eu rebato, mas eu não posso cercear. Você colocou num ponto certo. O que a gente está vivendo hoje é um tempo de que as pessoas estão se movimentando para cercear. O que também já acontece há muitos séculos, a necessidade de cercear. E aí você falou da questão da mudança, né, que é possível mudar. Quando a gente constrói uma representação social, o que é isso? Lá dentro de você, a psicologia social trata muito disso, existe um inconsciente, e o inconsciente social você forma, mas você não pensa sobre ele. Então, para mudar a representação social, a gente tinha que recorrer a muita psicanálise para você ter um insight. Opa, isso aqui não dá para ir. A gente detecta a representação social, mas a gente dificilmente vai conseguir mudar essa forma de compreensão da realidade à medida que o tempo vai passando. A gente vai sedimentando isso. Eu sou bastante criticado pelo meu irmão, por exemplo, que ele acha que eu discuto demais via WhatsApp, qualquer coisa. Porque realmente eu não deixo passar. Só que eu sou adulto, falando aquilo que eu deixar passar no caso de criança. Acho que eu não vou botar minha filha pra tentar mudar o mundo desde com 7, 8 anos de idade, diferente. Mas assim, o que meu irmão critica em mim é que eu fico batendo boca. Não é bem batendo boca, mas eu tento sempre, não, olha só, mas tem isso aqui. Não sei o que, mas tem isso aqui. Assim, dependendo da pessoa, já desiste. Eu vou tentar.
Só que assim, é muito difícil você acabar com a intolerância da pessoa. Eu tava na fila ontem da farmácia e uma mulher de seus, 40 e muitos, chegou. Eu tô na fila, um amigo meu atrás. Ela colocou os objetos dela na minha frente, saiu, voltou de novo e disse o seguinte: quanto é que dá isso aí? Eu tava pagando. Ela falou pro caixa querendo passar na frente de todo mundo. Eu simplesmente parei calmamente, falei: senhora, tem uma fila que a senhora não entrou, a senhora colocou suas coisas aqui. A senhora pode remover suas coisas daqui? Ela me olhou assim, tão abismada. Ah, mas é porque eu tô com pressa. Eu falei: tá todo mundo aqui num ritmo diferente do seu. Pode ser com pressa, pode ser sem pressa. Se eu deixasse pra lá, tá entendendo? Entendi. Então assim, não dá pra deixar pra lá. Eu vou contar então um caso. Foi durante o carnaval. Vocês vão ter orgulho da Helena. Eu tive, mas eu não quis botar muita pilha naquilo. Tinha uma garota lá, eram duas. Uma eu não sei o nome e uma outra Helena. Era filha do pessoal que tava lá no Hotel Fazenda. Falou que a menina... O Carlos ia adorar, né? Tantas Helenas. Pois é. A menorzinha, que devia ter, sei lá, uns 4 anos, chegou pra Helena e chamou ela de mosquito. Você é um mosquito. Aí riu. Aí a mãe que tava com ela riu também. Helena ficou chateada. Porque assim, menino que você nem conhece, que acho que a Helena chegou pra falar alguma coisa pra brincar e ela, você é um mosquito. Ela ficou chateada. Eu falei, eu também ficaria, né? Beleza, passou. Aí eu tava na piscina, a Helena tava fazendo alguma outra coisa e tinha uma boia dela de unicórnio que ficou, bateu um vento, a boia caiu na piscina. E ficou lá rolando, né? Aí as crianças do hotel ficaram brincando, não tinha problema nenhum. Só que essa menina tava com essa outra Helena brincando com a boia. Aí a minha Helena chegou e foi lá meio que, tirar satisfação, né? Aí eu tô olhando de longe, só o papo assim, não sei o que. E quem tava na boia era a outra menina que não zoou. Aí eu só ouço a Helena falar assim, de longe, né? Não, mas você me chamou de mosquito, você não pode brincar. Aí a menina, não, mas se foi se defender, disse que não chamou, ele disse, aí a Helena, não chamou, não sei o que. A garota saiu chorando. E eu, como pai, por dentro, assim, que orgulho. Porque assim, teve a vingança, deu o troco, sabe? Só que quando a Helena veio me contar, eu vi de longe, mais ou menos, ela veio e contou com mais detalhe, que a menina queria brincar, ela disse, você não, mas você pode. Você me chamou de mosquito, não chamei. Chamou sim, num dia tal, não sei o que, você ficou rindo, pananã, a garota saiu chorando. Ela foi abraçar o pai e tal. Aí o que eu falei pra Helena? Poxa, Helena, ela é mais novinha, mais bebezinha, tem 4 anos. Às vezes ela falou, nem sabe que te ofendeu. Era só ter falado pra ela, olha, não gostei da brincadeira. Mas por dentro eu falei, eu faria orgulhoso. outra coisa, assim, se eu fosse o pai da Helena nesse momento e ouvisse a menina chamando ela de mosquito, eu ia perguntar por que você acha que ela é um mosquito, né? É uma forma de fazer uma comunicação não violenta, né? Uhum. Por que você acha que ela é mosquito? Ela é pequena, grande e tal. E, sei lá, desenvolver esse debate ali. Por mais que a gente, com o teu relato, viu que ela ficou chateada, né? Será que eu fui intolerante com a menina? Acho que sim. Mas eu não fiz nada, eu deixei a minha filha que foi lá e se defendeu. A intolerância não implica em fazer, não, tá? Uhum. Eu acho que só... E aí é uma parada muito interessante que a gente vê em quem pesquisa essa questão de tolerância e intolerância. Todo mundo é. Uhum. Sim. Todo mundo tem os seus limites, a sua intolerância. Tem aquela peça até legal, não é pra criança, mas é bonitinha, dos Muppets lá, que é o Avenida Q, né? Que todo mundo traz em si alguma coisa, porque a gente não é tábula rasa. A gente nasceu cheio de coisa. A questão não é ser ou não ser intolerante. É entender como é que aquela intolerância ou tolerância se processa. Aí você consegue tentar chegar no meio termo. Então vamos falar das nossas intolerâncias? Eu acho ótimo. Eu acho que uma das piores intolerâncias é não respeitar o tempo das pessoas, né? Eu tenho um tempo e às vezes acho que as pessoas têm que ter o mesmo tempo que eu. De realizar coisas, de responder coisas. Isso tem muito a ver com o trabalho também, né? Ou de amizade, relações de amizade. Isso não é uma indireta pro meu atraso, não, né? Não. Senão eu vou cortar depois. Mas eu acho que a minha intolerância é achar também que as pessoas sabem tudo, não sabem, né? Ou teria que ter resposta para tudo. Não, cada pessoa tem o seu limite, seu tempo, de responder, de me atender. Uhum. Então, minha intolerância passa por isso. Eu vejo 2 movimentos. O primeiro é, você vê algo que você não aceita, a questão do gay, homofobia. Você vê o gay, você acha que é errado, que é uma doença, que tem que morrer, que tem que acabar. Acho que uma primeira coisa para você resolver as questões é, tá bom, ele é gay, tá errado, mas deixa ele lá e eu fico aqui. Acho que você tolerar a existência do outro não torna o outro pior para você. Só torna ele lá e eu aqui. Acho que esse é o primeiro movimento. E o segundo seria, qual o problema dele estar lá? Qual o problema? É tipo assim,
não tem um problema. Ele não é um problema. Eu sou o problema. E que vai me afetar. Porque assim, a partir do momento é que, peraí, o cara tá lá, eu tô aqui. Por que eu tô vendo um problema nisso? Não é ele que tem um problema, sou eu. Eu acho que assim, eu não posso pensar que eu sou o problema. Acho que começa daí, né? Eu não posso, porque, por exemplo, nessa questão política agora no Brasil, essa dicotomia esquerda-direita, esquerda e extrema-direita. E tá aí a minha intolerância, perpassa por aí. E agora eu tô refletindo, nesse momento de refletir. Eu sempre acho que eles estão errados, que eles são o problema, não que eu sou o problema. Uhum. E aí, no fim das contas, eu tô sendo intolerante porque essa é a minha visão de mundo. Assim como ele tá sendo intolerante porque é a visão de mundo dele. Uhum. Então a questão não é pensar que eu sou o problema ou que ele é o problema. A questão toda está centrada no eu sou diferente dele e a gente está disputando por um lugar. Uhum. E eu vou ter que conviver com ele, não vai ter saída. E aí vai ganhar a disputa, porque aí não tem saída, é uma disputa que é real e vai acontecer todo dia das nossas vidas. Vai ganhar a disputa quem tiver a melhor argumentação. Quem conseguir convencer o outro que o meu modo de vida é melhor. E a questão é, a gente não é nem a questão, não é a intolerância ou a tolerância, é como a gente lida com ela. Uhum. Entendeu? Ser intolerante, a gente sempre vai ser. Ser num grau maior ou menor. A questão não é essa, a questão é como é que eu lido com a minha intolerância. Mas como é que eu oprimo o outro com a minha intolerância. Mas é por isso que eu chamei de problema. Tipo assim, não é um problema físico essa coisa. Eu tô vendo que assim, o problema sou eu em achar que há um problema ali. Mas entendeu? há um problema ali. Não, tô falando assim, na vida da pessoa. Mas pra você há. Não, então, aí que tá. Quando eu reconheço de que não tem um problema ali, eu trago pra mim. E aí eu resolvo comigo mesmo. Aí eu paro assim, não é um problema, deixa de ser um problema. É que tá muito problema. Eu transfiro a questão que tava lá no outro pra mim. Aí eu começo a trabalhar eu mesmo, tipo, por que eu vejo que aquilo tá errado? Por que eu acho que aquele comportamento está errado? Não está. Aí por isso que eu chamei que o problema sou eu, em achar que estava errado. E eu me resolvo. Aí eu começo a me questionar, eu fico vendo, não tá errado. Qual o problema? Não só questão sexual, qualquer outra. Uma pessoa que gosta de Xbox. Meu amigo, Sony, PlayStation é muito melhor. Bom, por que mas que o cara gosta. Não tem problema. Eu achar que tinha um problema, era um problema. Pra mim, não pra ele. Seria pra ele a partir do momento que eu vou lá e quebro o Xbox dele. Aí isso... O problema foi o que o Luiz falou, né? Como a gente lida com essa intolerância. O problema, eu acho que é a pessoa ser intolerante e querer impor o seu modo de vida, de pensar o outro. Então deixa eu perguntar, você disse que a questão é como que a pessoa lida com a intolerância. Como vocês lidam com a intolerância? Depende do quanto você tem leitura sobre isso, queira ou não queira, isso vai influenciar à medida que você lê, à medida que você é atento. Quanto mais você percebe o mundo dessa maneira, você tem mais responsabilidade em saber julgar. Porque assim, eu não posso exigir de uma pessoa que mora no interior, que não tem acesso à informação, que não teve acesso à educação, a mesma forma de refletir sobre a sociedade que o presidente da República, né, que o ministro, que um senador. Então, assim, é um primeiro passo, entender a partir de onde você está compreendendo a tolerância e a intolerância. E uma segunda coisa é pensar que não dá para colocar tudo no mesmo saco. A tolerância também, ela se relaciona com aquilo que fere mais a sociedade, que alija mais o teu direito, e aquilo que alija menos o teu direito. Então a gente também tem que pensar na tolerância a partir de uma perspectiva jurídica, por exemplo. Porque à medida que eu falo coisas que são contra a lei, e a partir da minha intolerância, isso aí é para geral, isso é para todo mundo. Daqui você não pode passar porque tem a lei. Aí tem um segundo nível, que é o da ética. À medida que eu falo alguma coisa, eu sou intolerante a partir de uma perspectiva ética, existe um conselho de ética, se a gente está falando de dentro de uma instituição, que deve julgar aquilo ali. Se eu falo de uma perspectiva moral, é uma outra história. Eu tenho que entender essa intolerância a partir do grupo social que eu estou vivendo. Porque essa moral vem dos valores. Então, é diferente julgar uma pessoa que cometeu um crime, por exemplo, como racismo. Então, ele foi intolerante, mas ele cometeu uma infração. Então, aí a questão a discutir não é tolerância ou intolerância, não entra, não perpassa por aí. É discutir o que foi contra a lei. Acabou. Não tem saída. Então, a gente muda a lei. Então, a gente tem que pensar a tolerância e a intolerância a partir de uma perspectiva. Onde é que eu tô? Né? Do meu lugar. Não, de um lugar social. Porque eu tenho que olhar para a lei para entender se aquela intolerância está ali. Então, não tem... Tá errado nessa questão, porque bateu na lei.
Bateu na lei, tá errado, você vai ser punido. Não, sim, mas trazendo para teu... Eu acho que é isso que ele quis perguntar, trazendo para tua realidade. A né? minha, Luiz Leandro, em particular. Sua realidade. Então. Pra o pessoal meio que visualizar, sabe? Que a gente tá falando muito de conceito também e tal. Então, assim, vamos trazer um pouco pra realidade. Tá. Que era um caso. Eu me considero uma pessoa tolerante na maioria das vezes. Né? Eduardo me conhece há muitos anos. Então, assim, as coisas que as pessoas me falam, normalmente eu tolero. Mas o que eu não tolero é quando alguém não cumpre a sua função social. Das coisas mais bobas. Por exemplo, eu chego num restaurante e o garçom me trata mal. Eu não tolero aquilo. Eu não sou da turma do deixa disso. Eu não tolero, por exemplo, gente fazendo o que a senhora que eu citei fez antes, que é burlar o direito de todo mundo e passar na frente da fila. Não. Isso eu não tolero. Mas por que eu sou assim? Né? Porque eu sofro preconceito, porque eu entendo, quanto mais você sofre, teoricamente, né, e pra mim na prática, você começa a entender mais o outro. Agora, como você falou no começo, eu tô numa posição privilegiada. Pra você, mesmo que seja uma tolerância light Nutella, uma intolerância, aliás, light Nutella, você de repente tem e não percebe, porque é muito mais fácil. A gente tem que reconhecer que na vida tem gente que tem mais facilidades e eu tenho menos. Ponto. E um pouquinho também com aquelas pessoas que não se informam. Não é uma questão de ser culto, de não ser. É que você tem tudo. Outro dia eu quase briguei com a minha mãe. Falamos no carro agora. Minha mãe é uma pessoa instruída, inteligente e tal. Ela fica repassando mensagem de WhatsApp direto. Ela entrou na onda de repassar mensagem, leu só a manchete. Puf, manda pras amigas. Então isso eu sou intolerante. Mandei um textão pra ela, esculhambando lá esse negócio dela fazer isso. Mas isso aí a gente acha que é um buraco sem fim. Porque eu já saí de vários grupos de WhatsApp justamente por isso. Porque eu tento e a pessoa, cara, tem gente que não quer. Aí vai aquela da maldade, eu acho, que o cara sabe que tá errado e dane-se, eu vou continuar com a minha opinião. Sim. Tem da ignorância, que o cara não tinha informação, mas agora tem o que vai fazer com isso. E, cara, mas tem a da burrice. Porque a pessoa é inteligente, quer dizer, seria inteligente, mas a pessoa não sabia, sabe, e mesmo assim não consegue compreender. Ou, no mínimo, não questiona o que já estava falando. O problema do WhatsApp é que ninguém se questiona. Repassa, aí você fala, não, mas isso aí, recentemente eu discuti com um amigo meu via WhatsApp também, porque ele repassou fake news do coronavírus. Aí eu falei, cara, olha só, não faz isso, tem que dar uma olhada, você checou a fonte, você pesquisou o negócio e tal. E ele, que mimimi, coisa chata. Não sou eu falando, cara, o Ministério da Saúde, questão de saúde pública. Não faça isso. Ih, parece pessoal do lá no meu grupo do pessoal do condomínio. Ih, que coisa chata. Eu falei, meu irmão, não é chatice. Saúde pública. Sabe, ficou aquele pensamento que qualquer coisa que é um pouco diferente do que você pensa, mimimi. É pior do que aceitar que o outro é diferente, é você aceitar dizendo que, tadinho dele, mimimi. Aí eu saí do grupo também. Mas depois me botaram de volta. Não teve mais também fake news de coronavírus. Mas a mimimi é uma releitura da intolerância. É uma releitura... Ele tá falando a mesma coisa. Entendeu? Tipo assim, mimimi. Ou seja... O que você fala tá tudo errado, entendeu? Eu não tolero isso aí, vai cuidar você do seu problema. E nem quer refletir sobre isso. Não tô a fim de refletir. E também não quero argumentar, porque você botou que é mimimi, o argumento cai pra um argumento mais. Não tem como conversar mais. Acabou. Nem ele quer, nem você quer. Então, tá aí. Eu sou intolerante a pessoas que usam mimimi como argumento. Isso é mimimi. Meu amigo, vamos conversar. Você não resume o que eu tô falando pra mimimi. Mas você não tá sendo intolerante aí, se a gente for avaliar. Se você tá chamando ele pra conversa. Você só tá enquadrando o sujeito. Olha, a Nani People escreveu no livro dela uma frase que eu acho muito legal. Nani People, aquela transexual, gente boníssima, aquela mulher trans, que ela disse o seguinte: as pessoas fazem com a gente o que a gente deixa pelo tempo que a gente deixa. Então chega um momento na vida que você também tem que chamar a pessoa e dar uma enquadrada. Olha, essa história de você dizer mimimi não traz um argumento pra gente discutir, porque de repente eu posso mudar de opinião, ou você, e aí é a tolerância. A tolerância não é só aceitar passivamente. A tolerância também, e a intolerância fazem parte da política. A gente vai discutir, sempre vai ter intolerância e tolerância. É como eu falei lá no início, é da nossa natureza por disputa de território. Então a gente sempre vai ter que convencer, olha, vamos juntar esse reino, vamos casar a nossa princesa com a outra princesa, falando pra criança, né? Pega, sei lá, princesa com princesa foi ótimo, é super tolerante o negócio. Pega uma pessoa de um reino, outra pessoa de outro, a gente junta aqui pra gente juntar força e unir território. Isso é uma questão política daquela época
que a gente via que gerava um consenso para que as pessoas se tolerassem, convivessem. Então, vai fazer parte da nossa estrutura. O grande lance da tolerância e da intolerância é exercer a política. É o momento que a gente, não política partidária, é essa vida política que a gente leva. É o momento que a gente junta para chegar num senso comum. Se a gente não chega, beleza também. Vai cada um pro seu lado sem agredir o outro. Mas tem uma questão humana também, né? De empatia, né? Isso a gente não pode desprezar. De se colocar, né, no lugar do outro. Ninguém faz mais isso. Tem um autor que ele fala sobre o conceito de... É como se fosse um conceito vazio. Uma palavra é um conceito vazio, né? Então, o que é um conceito vazio? É você colocar dentro de uma palavra só tudo que ela pode significar e não pode. Por exemplo, quando eu digo mimimi, o que eu tô querendo dizer com isso? Significante vazio. Que ele fala, é o Ernesto Laclau. O significante vazio é, mimimi tem um significado, mas qual é? O que é politicamente correto? E o que é politicamente incorreto? Quando você traz isso, você está dizendo o seguinte, olha só, tá tudo embolado, dane-se, não quero falar sobre isso, porque não tem sentido mimimi. Mimimi pra mim não tem sentido. Até porque eu acho importante ter mimimi. Porque pra mim, mimimi significa o seguinte, olha, eu estou reclamando alguma coisa que eu tenho direito e você não tá deixando eu exercer meu direito. Mas você reparou também que o que você faz nunca é mimimi. Nunca. Mas você atribui o mimimi aos outros. Vocês acham que é necessário você ter um politicamente correto? Também não dá pra gente saber hoje, eu entendo o que é o politicamente correto, porque ele é mutante, né? Tipo assim, quando você quer aplicar, dependendo de quando você quer aplicá-lo, ele vai ter um conceito. Na minha maneira de entender o mundo, e aquilo que eu tenho visto, né, estudado, o politicamente correto é, vamos olhar o que a gente decidiu na política, o que a gente colocou como lei, o que a gente colocou como ética, o que a gente colocou... Se a gente entender isso, a gente consegue dizer o que é politicamente correto, o que é política... É muito claro. Mas a questão do politicamente correto está muito mais nas expressões. Você se dirige a um grupo, se dirige a uma... Que expressão? Dá um exemplo. Uma expressão de politicamente correto. A nega maluca, vamos trazer a questão do racismo. Ótimo. Né? A nega maluca do carnaval. O politicamente correto diz que você não tem que ter a nega maluca no carnaval. Aí a minha pergunta, por quê? Que hoje fala-se isso. Eu quero ver agora. Não, eu acho que o politicamente correto surge quando... Não, da nega maluca. Não, vou chegar a ela. Eu acho que o politicamente correto surge quando você dá direito ao cidadão, seja uma minoria, seja uma maioria, seja raça, cor, né? Quando a democracia começa a ser praticada. Se você coloca uma figura, né, negra, primeiro que tem o racismo estrutural, de que por que negro tem que ser maluco? Então tem toda essa questão. E você satiriza isso, né? Então, eu mesmo eu não sendo negro, não seria o meu lugar de fala, eu não sou negro. Mas eu concordo que é errado, sabe? Tem a ver com isso. Você que é negro, acho que pode falar mais. Por que é pode errado? Falar melhor. Por que é errado a fantasia de nega maluca? Tem uma coisa que a gente acabou de falar. Então diz você que é negro. Não, isso pra qualquer um. Porque é crime ser racista. Sim, óbvio. Se aquela comunidade negra disse que isso é racismo e também é compreendido por aquele grupo que é racismo, isso é incorreto. E a gente colocou essa palavra politicamente correto por quê? Porque nessa relação política que a gente tem, que a vida é social, política, a gente foi incorreto. Então, o politicamente correto é um significante vazio, porque a gente não entende que a palavra politicamente correto significa que eu estou dentro de um guarda-chuva político, de uma estrutura jurídica que me impede de fazer determinadas coisas. Então, não dá para dizer que tudo é politicamente incorreto, não dá para dizer que tudo é politicamente correto. Então, vamos tentar buscar um outro exemplo sem ser a questão jurídica da nega maluca. Aí a gente entra numa outra discussão. É o que eu tô perguntando. É o que vai descendo. Aí tem uma questão, como eu falei lá, lei, ética e moral. O problema é a capacidade de separar isso, porque o conceito virou significante vazio. E nesse momento, a gente está numa sociedade que é tudo rápido. Ninguém quer saber o que é politicamente correto. A pergunta que eu fiz aqui, pra mim, é uma pergunta retórica. Porque tem momento que você vai ficar na crise. Isso é correto do ponto de vista político? Porque a expressão politicamente correto virou algo com sentido negativo. Pra gente parar a pensar, mas não é. Eu acho que o conceito de politicamente correto é uma construção que a gente vai fazendo com o tempo. E que muda, às vezes. Se você pensar Trapalhões na década de 80, 70, não sei, eu lembro da década de 80, ele, se você for ver hoje, é completamente incorreto. Não pode.
eu acho que tem que ter um duplo movimento. Primeiro é ter a consciência de que não é porque não te ofende que não é ofensivo. Porque assim, uma piada racista não me ofenderia porque eu não sou negro. Mas isso não quer dizer que a piada não é ofensiva, porque ofende alguém. Se ofende alguém, entra no segundo movimento, tentativa e erro. A partir do momento que alguém está ofendido com aquilo, não repita. Pra mim, o politicamente correto é isso. Se nega maluca ofendeu os negros, não repete. Ah, mas a gente canta isso há anos. Para. Cria uma outra. É a crítica que eu faço ao Porta dos Fundos, por exemplo, que entra no meu lado, tipo, pra quê? Pra que fazer um esquete de humor que você sabe que vai ofender muita gente, que às vezes não tem nada a ver com a história, que não é vacilona. São pessoas lá que estão vivendo a vidinha delas. Podia vir com um aviso, olha, você que acredita em Deus, você que é religioso, né, assista... Você que não tolera piadas. Assista com ressalva, ou assista refletindo, sei lá. Mas aí eu tenho que Também discordar não de pode vocês. cercear o direito deles. Eu tô construindo, estamos construindo agora. Eu discordo porque, assim, é o que eu tô falando. E se não é contra a lei fazer aquilo, é o que eu tô tentando dizer. Se você for aos Estados Unidos hoje, tem grupo de tudo. Tem o grupo lei, que defende... né, amigo? Assim, você toca no social. É um direito dele fazer. Sim, mas você toca também no sagrado do outro, né? Tem isso. O Porta dos Fundos tem total direito de fazer. Total. Eu não deixaria pra lá se fosse contrário. Eu falaria, gritaria nas redes sociais, berraria, se eu fosse contrário. Não, eu acho que muito mais, um pouco além disso, é a questão da empatia também, né? Bertolt Brecht fala, né? Tem um poema que eu não vou saber citar todo, mas que ele fala, levaram os negros e eu não me importei, né? Vamos trazer para os dias de hoje, levaram os gays e eu não me importei. Levaram os soros positivos e eu não me importei. E aí eu fiquei sozinho, estão me levando, ninguém se importou comigo. Tô falando assim, de uma forma bem... Pra lá. É o deixar pra lá. Porque assim, em um momento você também, se você vive em sociedade, você vai ser afetado, de alguma forma. Eu acho que a gente pode tirar uma conclusão daqui, que eu pelo menos estou vendo da fala da gente, que assim, não deixe pra lá, mas não deixe pra lá de uma maneira violenta. Traga pro debate, conversar, porque eu acho que também não adianta nada ser grosseiro. O ideal é, você joga o argumento pro outro, porque também se eu não jogar o argumento, como é que o outro vai refletir? Mas assim, na verdade eu queria agradecer. Primeiro, olha só, eu queria que vocês se apresentassem. Como é que vocês se rotulariam? Bom, na verdade, eu vou falar um pouquinho de quem eu sou e aí acaba sendo um rótulo também, né? Sou Luiz Leandro. Leandro é meu sobrenome, parece nome de ator de novela mexicana, então não tem como ser diferente. Eu sou professor universitário. Antes de tudo, eu sou um homem gay, negro, cis. Então aí já tem uma porção de rótulos que a gente recebe da sociedade também, e também questões biológicas, coisas como você me vê. Acho que a minha negritude chega primeiro. E sou professor universitário, como eu disse, sou doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho e pós-doutor também pela Unigran Rio. Trabalho com cultura, consumo e raça. E antes eu trabalhava com meio ambiente, consumo e cultura. E você? Bem, eu, Eduardo Costa, também nome de cantor, né? Sertanejo, mas não sou não. Produtor do Canal Saúde, repórter também. Sou branco, gay e soro positivo. Queria agradecer que vocês vieram, pedir desculpa pelo atraso. Muito atraso, acho que a gente podia ter conversado até com mais calma. Na verdade, acho que se eu tivesse chegado na hora, imagina, a gente não ia ter nem cartão de memória pra eu gravar aqui. Porque... É bom o atraso. Então assim, obrigado. Não sei se vocês tiverem alguma coisa mais pra falar, alguma coisa, dicas, jabás que vocês queiram vender pras pessoas. Eu tenho uma dica, é um livro que já saiu há uns 2 anos, sei lá. É A Sociedade do Cansaço, de um coreano, Han, o sobrenome dele, é só jogar lá, chama Sociedade do Cansaço. E também quem quiser, não tiver tempo de ler um livro, esse livro, ou qualquer outro, né, Vida Corrida, que entre lá na internet, no YouTube, procure o Bauman, Zygmunt Bauman, que ele fala um pouco dessa sociedade também, do hiperconsumo, da sociedade que é intolerante, num videozinho dele da Casa do Saber. Zygmunt Bauman, Casa do Saber, joga essas palavras, que vai sair lá uma palestra de 40 minutos, muito bacana. Eu tenho um canal no YouTube, que agora a gente está meio parado, chama Canal Leve, e nesse canal eu discuto racismo, as questões de transexualidade, violência contra a mulher, homofobia, é bem interessante, é só colocar lá, Canal Leve no YouTube, é o primeiro ou o segundo canal que vai aparecer para você, Canal Leve. Queria dar uma dica também, já que ele deu uma dica mais teórica, eu queria dar uma dica mais humana, espiritual, não que a sua não seja desumana, gente. Não, mas a sua é humana. Balma. Mas eu queria dar uma dica mais social, porque tem
pega muito isso. E religiosa. Aliás, religiosa não, espiritual, que é o amor como revolução. Bacana. Pastor Henrique Vieira é um pastor com uma visão muito bacana sobre relações, relacionamentos. O cristianismo, né? Ele, já que a gente é uma sociedade, Brasil, né, tem maioria cristã, então acho que vale a leitura. E a gente entende, né, o que é tolerância, o que é empatia, o que é... Na perspectiva do cristianismo. Exatamente. Também, né? Eu queria aproveitar agora nesse final, então, falar duas coisas. Uma, se vocês gostaram da gravação e as pessoas que gostaram do episódio, que compartilhem. E ó, a segunda coisa é, vocês já seguem o Histórias pra Helena nas redes sociais? Ainda não. Não, nem sabia que existia. Só Olha ontem. aí, Dudu, pelo amor de Deus, cara. Então a gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram. No Twitter é Histórias Helena, porque já tinham roubado o pra. E no Facebook e no Instagram é Histórias pra Helena. Procura lá, porque assim, eu só coloco atualização, eu não fico postando coisa. Deveria, pra ganhar relevância, aquela coisa toda, mas eu não consigo. Então, normalmente, eu só boto quando tem ou aviso de episódio ou quando eu lanço o episódio. Então, se vocês puderem seguir, curtir e compartilhar, ótimo. Então é isso, um abraço. Valeu! Só para reforçar, se você ainda não segue o Histórias pra Helena nas redes sociais, por favor, segue lá. Tá no Instagram, no Facebook e no Twitter. Como eu não tenho uma página pessoal, tudo quanto é coisa que eu quero atualizar ou informar, eu acabo colocando lá. Então, segue lá. Outra coisa muito importante também é se você tá seguindo ou assinando os canais do Histórias pra Helena, que pode ser no Deezer, no Spotify, na Apple, Google Podcast, o que for. Segue lá, porque aí toda vez que tiver episódio novo vai aparecer no seu agregador, beleza? Valeu!